Olá, queridos. Eu gostaria de fazer um embasamento bíblico da visão que eu tive, né? Como eu já disse a vocês, do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Está em Mateus 17:2 e Marcos 9:2. É praticamente a mesma escritura, né? Que ele diz assim no 2, no Mateus 17:2, e transfigurou-se diante deles, né, Jesus Cristo, no caso Tiago, João, Pedro, Tiago e João, seu irmão. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e suas vestes, se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Quer dizer, Jesus se transfigurou, né? Na frente deles, Jesus, no momento, ele estava vivo, ainda não tinha morrido. E Moisés morreu, né? Mas já era o espírito, já era ele, né? No caso, Moisés morreu, mas ele, na verdade, vai voltar, né? Para os judeus. Apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, e Marcos 9:2 também fala dessa mesma escritura. Certo? E até então os apóstolos não entendiam, não ficou assim assustados, porque eles não entenderam, porque não tinha havido a ressurreição ainda. Era uma coisa nova para eles, né? Sobre a ressurreição. Que primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo, né? Então, para eles era uma coisa nova. Então, eu queria explicar o seguinte, que a visão que eu tive do pastor Joaquim, ele estava vivo na época, foi em 2012, 2013, acho que foi ainda em 2012, isso que aconteceu em 2012. E ele estava vivo na época, ele partiu agora em 2021, né? Então, a gente pode ver pelas escrituras na transfiguração, como eu disse a vocês, que o pastor Joaquim já explicou isso, o meu pastor também já falou sobre isso na nossa igreja, mas às vezes a gente não se atenta, né? Para o que está acontecendo. Às vezes a gente pensa no que aconteceu, no que vai acontecer e não no que está acontecendo. Então, a vinda do Senhor está muito próxima, né? A gente pode ver isso. Quer dizer, alguns não verão a morte. Quer dizer, alguns estarão vivos, como é que aconteceu com o pastor Joaquim na época. Né? Na minha frente, né? Esse é o corpo dele, celestial. O corpo... Ele explica sobre a série Corpos, em Goiânia, ele explica sobre os corpos terrestres, celestes e glorificados. Ele faz uma explicação sobre isso. Então, alguns irão ressuscitar e outros irão partir, irão serem arrebatados, né? Certo? Eu queria falar isso porque eu fiquei aflita, na verdade. Porque eu tenho 42 anos. E eu tava observando a mensagem Porque a Pequena Belém, sobre o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? Que era uma cidade pequena,
Não era como Jerusalém, o centro das religiões, né? Poderia ser uma cidade grande, mas ele nasceu numa das menores. Não era a menor, mas era uma das menores, né? Então Deus vem na simplicidade. Ele não vem não veio não nasceu de uma princesa, de uma rainha, não. Ele nasceu de uma moça humilde, uma moça virgem, humilde, especial, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Uma moça especial, humilde, e nasceu na estrebaria, né? Num lugar humilde, onde tinha animais ali, né? Então, e, e eu gosto de verificar que ele diz aqui em Mateus 1:17. Mateus 1:17, ele diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aí eu fui somar, dava 42, a minha idade. Aí eu não tenho que falar isso para os queridos e as queridas, porque posso até me prejudicar se eu não trazer essa revelação para vocês, né? Porque o tempo está correndo, as coisas estão acontecendo. Israel está em luta nesse momento, né? E o mundo também, né? A Rússia, a Ucrânia, o mundo está batalhando por aí. Então, eu queria trazer isso, que Jesus também se transfigurou e ele estava vivo. Os apóstolos até então ficaram assustados porque eles ainda não tinham visto aquilo, né? Certo? Era algo novo. Hoje nós temos esse conhecimento, né? E, através do irmão Brana, que cremos que é o sétimo anjo, que também foi nascido como uma criança especial, certo? Porque assim, a gente vê que em Mateus 2, certo? Mateus 2, os reis magos, eles Mateus 2:9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. No caso, o rei era Herodes. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava um menino. Esse menino era Jesus Cristo. A luz, a estrela, no caso foi a estrela. E o irmão Brana, ele conta na sua vida que ele foi um menino que teve, quando ele nasceu, a mãe dele viu uma luz, uma luz sobre ele, no lugar onde eles moravam. Uma luz especial, né? Certo? Então ele nasceu em 2009, foi 2006, uma coisa assim, o irmão Brano nasceu. E tinha essa luz pairando também, e teve todo um ministério especial. Então não adianta eu querer ser, eu queria ser como o irmão Brana. A gente tem que ser feliz com a parte que nos cabe, né? Lembrando que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a igreja, né? Sobre toda a igreja. O Espírito Santo, Jesus morreu e o Espírito Santo desceu para toda a igreja de Deus, né? Então, as coisas que Jesus fez vai estar sendo realizado agora. Vai estar sendo realizado, já é realizado, né? Que o Brana fez, né? Também muitas maravilhas no seu ministério. E o que o irmão Brana fez? Quem crê nele, no ministério dele. O irmão Brana não foi Jesus Cristo, certo? Ele é o sétimo anjo, que revelou os selos, né? E tudo isso. Então, ele
era uma criança especial. Então, eu fiz 42 anos e eu disse assim, eu não vou passar além do tempo que Jesus Cristo veio. Eu vou falar isso para as pessoas, desse testemunho que eu tenho, né? Certo? Que aí, mês que vem, eu já faço 43 anos. Aí já sai dos 42. Aí eu sei que pode parecer bobagem, mas eu tô falando com vocês, né? Sobre isso, sobre a transfiguração. Então, e depois a gente fala melhor sobre o nascimento de Jesus. Tô falando como eu falaria para um filho meu. Para um filho meu, que eu já expliquei essa mensagem, porque a pequena Belém, para o meu filho mais velho. Já expliquei para ele, né? Certo? Então, é só uma conversa, falando de Jesus. Então, a vinda do Senhor está muito perto, né? A gente realmente pode continuar crendo. Quem crê no nosso profeta William Branham, a palavra temos a promessa da palavra falada, vai ter que se manifestar, né? Para o povo de Deus mesmo, né? Então, tudo isso. Meu tempo é breve, porque os minutos são contados, né? Fica na paz. Deus abençoe.